A gente levantou US$1 milhão e não conseguiu crescer. Isso, você conhece bem o mercado de investimento. Isso, como que você consegue uma nova rodada? O investidor, ele olha o quê? A curva de crescimento. Então você captou, não conseguiu crescer, ou o time não é bom o suficiente, ou a tese não é boa, ou o mercado não é bom, ou tá fora do timing, alguma coisa está errada. Então é bem difícil levantar e a gente estava com dificuldade. Juliano, obrigado pela participação aqui. É muito bacana poder falar com você, ouvir tua história, não só como empreendedor, mas como investidor. Você podia começar contando um pouco lá da Rápido, como que você criou, cofundou a empresa, como que foi a história com a Móvel e com o iFood. Eu acho que tem muita coisa legal aí. Legal, prazer estar aqui, Zé. Obrigado pelo convite. Valeu. Bem, começando aí com a história do Rápido. O que acontece? Dentro do iFood, uma coisa que eu aprendi muito foi a questão do foco. E lá a gente estava focado em fazer um marketplace, conectar o cliente e o restaurante, e só. Naquela época a gente não mexia com a parte de pagamento, logística, um monte de outras coisas que orbitavam em torno desse negócio. Mas eu e um dos fundadores do iFood, o Guilherme, a gente falou, cara, essa parte de logística vai ficar grande, vai virar um grande problema, vale a pena a gente se antecipar e criar um negócio disso. Daí a gente fez um spin-off ali do iFood e basicamente um Uber de logística em que a gente organizou os motoboys para que eles pudessem ser chamados on demand ali, né, sob demanda pelos restaurantes, e a gente fez disso uma grande parceria com o iFood. Entendi. O iFood vendia... A Rápido foi uma spin-off do iFood. Foi, basicamente, muitos sócios em comum, teve correlação de investimento, muita coisa correlacionada. Mas essa era uma época do, não sei se chamava Disque Cookie ainda, ou alguma coisa assim, não? Era lá pelo começo ou não? Não mais. Olhando para a cronologia, né, Disque Cookie, que foi o antecessor do iFood, né, a versão analógica, ela durou uma empresa de uns 10 anos ali. Aproximadamente em 2011 a gente fez o spin-off que foi o iFood. Ah, legal. E o Rápido foi aproximadamente em 2014. Tá bom. Então a cronologia é mais ou menos essa. Foi nascendo uma empresa dentro da outra. E o foco do Rápido era logístico, um problema complexo, porque um sistema Uber-like, ele é todo real-time. Então você precisa saber onde o entregador está naquele instante, você precisa saber a demanda, qual restaurante acionar, porque toda a gestão tem que ser muito rápida, porque se você for pensar é 1 hora no máximo para fazer com que o pedido chegue na casa do cliente. Então é muita tecnologia, daí a gente criou tudo isso e em 2018 fez sentido unir com o iFood novamente. Por quê? A Uber Eats entrou no Brasil e entrou com uma proposta de valor única. Foi a primeira empresa de food delivery a integrar a venda com a entrega. Esse é um ponto legal de lembrar. Eu já trabalhei com alimentação e eu lembro bem. Nessa época, a plataforma de delivery não oferecia o serviço de entrega integrado. Então o restaurante ele usava ali, me corrija se estiver errado, ele usava o marketplace para vender, mas ele tinha que se virar com a entrega. Então ele tinha que contratar motoboy, ele pegava entregador próprio, aí as empresas de motoboy não estavam preparadas para entregar alimentos, era um problemaço mesmo. Exatamente, por isso muitos restaurantes não faziam delivery. Então o iFood batia na porta do restaurante e falou, quero oferecer meu serviço, e falou assim, não, mas eu não mexo com delivery, então ele não era um cliente. A Uber, ela conseguiu fazer com que esse não cliente do iFood se tornasse cliente, porque ela falava, cara, você só faz a comida, eu vendo e eu entrego. Foi a primeira vez que alguém no mercado fez o chamado o full aí, né, que é a venda e entrega. A gente tinha uma parceria já, obviamente, muito grande com o iFood, né, por serem 2 empresas com investidores em comum, sócios em comum. Então era natural a gente trabalhar em restaurantes juntos, só que não eram integradas as soluções, e a Uber chegou rompendo isso. A Uber, ela gerou um certo desconforto na gente, porque um player global, muito capitalizado, com muitos clientes, já era forte no Brasil, então para ela migrar para comida, né, do Uber carro para Uber Eats seria um pulo.
preocupou bastante a gente. A gente acelerou esse processo de integração das duas empresas para que a gente tivesse uma oferta mais completa. E acabou dando certo. A gente conseguiu rapidamente se posicionar para impedir uma expansão da Uber. Mas foi o único momento, assim, do que eu lembro da história do iFood, onde a gente estava perdendo mercado. Olha. Porque a Uber tinha uma proposta diferente da nossa. Vocês chegaram a ter, antes da Movile, investidores de risco ou fundos diretamente na Rápido ou no iFood ou que financiaram essa transação? Ou foi meio que caixa próprio, união das empresas, não sei se os sócios aportaram na época? O começo do iFood ele foi com o capital dos próprios fundadores. E a gente também usou um tipo de investimento que é interessante, que é se financiar com o cliente. Muitos dos sistemas que a gente fez eram financiados por grandes redes, porque clientes da Disquecook, o Bob's, o 50's, a Pizza Hut, esses clientes investiam grandes montantes construindo tecnologias, e a tecnologia ela era compartilhada entre os vários clientes, então a gente se financiou muito com os clientes. Mas além disso, em meados ali de 2012, foi mais ou menos isso, a gente conseguiu levantar uma rodada de investimento para o iFood. Tá. Foi uma rodada de risco. Mais recentemente, eu fiquei sabendo que naquela época só existiam aparentemente 3 fundos no Brasil. Só era a Monax, foi uma das pioneiras, a Data Warehouse, que era bem menor e ela ficou pelo caminho, foi quem investiu na gente, e a Redpoint, do Romero. Então, basicamente, eram 3 opções que a gente tinha. A gente conseguiu levantar aproximadamente $1 milhão de uma, só que aí a gente teve um percalço que a gente não conseguiu transformar esse dinheiro em crescimento. Isso acabou comprometendo bastante a nossa operação, a gente teve que desligar time, a gente teve que buscar uma nova estratégia, e aí que entrou outras rodadas de investimento mais para frente. Como que foi a entrada da Movile nessa história toda, né? Então você contou que a Rápido foi uma spin-off do iFood, ficou um tempo independente, depois voltou, consolidaram as operações, muito motivado por essa entrada da Uber no Brasil, Uber Eats. Mas onde que começa a história com a Movile e conta um pouco como que foi desde negociação, aproximação e principalmente depois, né? Qual era a cultura de investimento da Movile e como que isso impactou lá nos sócios do negócio? Boa. Basicamente, é o que eu tinha comentado da Data Warehouse, lá a gente levantou $1 milhão e não conseguiu crescer. Isso, você conhece bem o mercado de investimento. Como que você consegue uma nova rodada? Muito difícil. Muito difícil, porque o investidor ele olha o quê? A curva de crescimento. Então você captou, não conseguiu crescer, ou o time não é bom o suficiente, ou a tese não é boa, ou o mercado não é bom, ou está fora do timing, alguma coisa está errada. Então é bem difícil levantar, e a gente estava com dificuldade de conseguir uma nova rodada. Daí um veterano meu, que é o Fabrício Bloise, da Movile, eu já conhecia ele de longa data, ele se aproximou da gente e ele queria diversificar as soluções de tecnologia do grupo Movile, porque a Movile ela era muito orientada a SMS. A principal linha de receita deles era SMS, e esse tipo de mensageria estava perdendo mercado. Por conta dos primeiros aplicativos de mensageria. Sim. Então eles viam que ia dar errado. Então, embora o grupo fosse grande, muito rentável, gerava muito caixa, eles sabiam que daria errado continuar nesse barco, né? Então eles queriam diversificar, e nessa eles encontraram a nossa tese, curtiram e falaram, cara, dá para escalar bastante esse negócio, e entraram muito mais do que capital com conhecimento. Eles já eram muito bons em gestão estratégica, em desdobramento tático para o time. Eles sempre foram muito bons, de modo geral, organizados e agressivamente caminhando numa direção. Então a gente aprendeu muito com eles sobre isso. Isso aí foi meados de 2014, talvez. Eles foram investidores ou eles compraram a operação? Como que foi essa história aí? Boa. Na prática, a gente acha que eles entraram pensando numa coisa e terminaram fazendo outra.
Eles começaram muito mais como investidores, parecia muito mais um fundo de investimento minoritário, colocando dinheiro ali para transformar dinheiro 1 em 10. Só que ao longo da jornada o que deu para perceber é que eles se posicionaram muito mais como um comprador estratégico. Então eu acredito que a gente foi o primeiro investimento que a Movile fez, então eles ainda estavam se descobrindo. Sim. Então é aquela história do CVC, né, do Corporate Venture Capital, que ele é um investimento financeiro, mas com segunda intenção. Então, e essa segunda intenção se concretizou no caso, né? A Movile ela foi comprando cada vez mais participação até se tornar majoritária e única dona do projeto. Você ficou lá até que fase? E aqui já puxando como que isso conecta com a história da Gringo. Como que surgiu a ideia, como que você se juntou com teus sócios, por que vocês resolveram, ou fazia parte do deal com a Movile, vocês irem saindo, foram realizando, como que foi essa transição? A saída dos fundadores do iFood, ela foi assim, motivada por várias coisas, mas dentre elas alguns desalinhamentos estratégicos com a Movile, então alguns deles foram motivados por isso. Teve gente que saiu porque achou que era uma bolha, assim, isso aqui já está grande demais e não faz sentido. Isso em 2015, 2016, achou que era uma bolha. Falou assim, cara, não faz sentido. Assim, teve gente que saiu quando a empresa valia 500 milhões de reais e falou, cara, isso aqui é loucura, a conta não fecha. Hoje acho que vale o quê? 4 bi, não é? 4, 5 bi de dólar, não é? Então estou falando que 10 bi de dólar já. 10 bi de dólar. Então, assim, então você vê que a pessoa errou a leitura ali, mas eu consigo entender, porque a empresa era muito deficitária em termos de caixa, e a escala necessária para a conta fechar era muito grande. Então, era necessário muitos milhões de pedidos para a conta fechar, e a gente estava longe naquela época. A gente não fazia nem 1 milhão de pedidos, e a matemática mostrava que o ponto de equilíbrio estava lá longe. Então, eu consigo entender também. E o mercado, ele não era tão digitalizado como hoje. Acho que isso é uma coisa que às vezes não é tão claro. O iFood ele nasceu numa era pré-smartphone. Então muita gente não estava na internet. Quem precisava ter um computador em casa, um notebook, eu usava uma lan house na época, né? Então muita gente nunca tinha comprado nada na internet. Então à medida que... Quanto mais um celular, né? Exato. Não tinha nem infra de pagamento, né, cara? Não tinha. Assim, não tinha cartão de... Cara, não tinha cartão de crédito, débito, vale-refeição, assim, não tinha nada. O pagamento era na maquininha, não era que o entregador tinha que levar? Exatamente, e o Brasil nem era bancarizado, lembrando isso também. Não tinha as fintechs ainda. Muitos brasileiros nem conta bancária tinham. Então, assim, era uma outra era. Então, assim, quando você tem uma leitura de que, putz, esse negócio já está grande demais, depende um pouco do contexto, assim, o tamanho a base de usuários, o quão digital o mercado era e tal. E o negócio da maquininha era isso mesmo, assim, o restaurante tinha que mandar a maquininha dele para o cliente passar no recebimos. Então, a parte de pagamento online, ela veio bem mais para frente dentro da história do iFood. Então, no geral, os sócios foram saindo por motivações diversas, desalinhamento estratégico, por acreditar que era a hora certa, mas também tem uma coisa que à medida que a Movile, que é do grupo Naspers, né, hoje Prosus, foi comprando participação, se torna um pouco perigoso você ser um minoritário dentro desse contexto, porque você é completamente vulnerável à hiperdiluição, você é vulnerável ao caminho estratégico que a empresa está indo. Então, teve uma última leva de sócios que saiu em 2018 e 2019, que foi o meu caso. A partir daí, a empresa era 100% Just Eat, né, um grupo inglês, 25%, e 75% da Naspers, que é o grupo sul-africano. Daí não tinha mais ninguém, pessoa física no cap table. Isso foi em 2018. Então existia uma certa pressão para a gente sair. Esse é o ponto, assim. Seja para limpar o cap table, para ficar mais simples, por governança, por vários motivos. Acho que é um bom ponto para a gente falar, né? Porque faz parte do jogo, né, cara? Quem está no jogo de financiamento por estágios e principalmente Venture Capital, precisa entender isso, né? Para cada estágio, diferentes desafios, diferentes perfis de investidores, e um vai dando liquidez ou
exigindo liquidez para o outro. Né? Quando chega o negócio começa a ganhar realmente muita escala, demanda investimentos, né, na casa de centenas de milhões, por exemplo, ou até mais de bilhão, você precisa, a turma usa muitas vezes o termo limpar, né, talvez esse não seja o termo mais elegante para falar, mas é isso, né? Você precisa dar saída aos investidores anjo, a pessoas de time que tiveram stock option, a sócios cofundadores, porque a empresa está simplesmente evoluindo e isso faz parte do jogo, né? A gente como empreendedor ou operando nisso, acho que não cabe muito aquele papo de ficar, pelo menos essa é a minha opinião, né? Ficar reclamando ou falando, porra, isso não devia acontecer, isso talvez seja papo de boteco, mas a gente precisa entender o jogo e saber jogar com ele, né, para entrar e sair no melhor momento. Eu concordo total, eu não tenho nenhum tipo de... algumas coisas eu gostaria que tivessem sido diferentes, talvez, mas eu não tenho nenhum tipo de mágoa, visão negativa ou mágoa do que aconteceu. Eu acho que, né, tudo que aconteceu fez sentido, né, diante da história da Movile, o caminho que ela estava indo, diante da ousadia ali do Fabrício, do que ele estava construindo, do próprio time de fundadores ali. A gente já estava há 8 anos construindo aquela estrutura e foi muito desgastante. Então também já era hora de sair. Sim. Porque a operação do iFood ela é muito complexa do ponto de vista operacional. Pode não parecer, mas assim, as pessoas olham a Uber, olham o iFood, acham que é uma empresa digital, assim, só tem o aplicativo e pronto, acabou. Só tecnologia, perfeito, fácil. Se as pessoas olhassem ali, olhar a DRE ali de uma Uber, vai ficar impressionada com o quanto de gente a empresa tem. A operação ela é muito pesada, porque o que acontece? Quando você tem milhões de corridos, milhões de pedidos, é fraude, gente, pega o Uber, gente que esqueceu coisa no carro, motorista que tem crimes que acontecem ligados. Crime, acidente. Usavam o rápido para transportar droga. Então, assim, como que você... Assim, é um modelo de negócio complexo, onde você perde um pouco do controle do que está acontecendo. E você, de certa forma, é o fiel da balança ali, porque você está conectando A com B, mas você é o juiz do negócio, você é quem organiza a bagunça. Então, tem um custo operacional muito alto. E eu estou falando sobre isso porque todos nós tivemos que trabalhar muito pesadamente e os horários de pico de comida é à noite e final de semana, feriado. Então a gente teve que abdicar de muita coisa pessoal para escalar o negócio. Eu lembro que eu ia num casamento e levava o notebook, porque se caía, parava tudo, ia lá e eu e os meus amigos conectavam e tinha que resolver na hora. Que loucura. Porque o efeito dominó de você não resolver rápido um problema ali numa estrutura dessa é gigante. Porque pensa o e-commerce, assim, você queria comprar um computador. Se você entra lá... Leva 5 dias para chegar... E se o site estiver fora, você entra mais tarde. Depois eu vejo, tal. Agora a comida é na hora. Ou você faz na hora ou perdeu o sentido. Então não tem o deixa para depois. E se a comida atrasa 15 minutos, o cliente fica maluco. Exato. Se você comprou um computador e atrasa 1, 2 dias... Exatamente. Né? Mas me conta da Gringo. Então você, assim... Alguns estavam cansados, mas por que empreender de volta? E vocês estavam cansados dessa loucura. Da onde que surgiu a ideia da Gringo e como que vocês tiraram ela da cabeça e botaram de pé? Quando eu saí ali do iFood, eu achei que eu não ia empreender de novo. Essa acho que é uma coisa importante. Você achou ou você tinha certeza? Não, eu não tinha certeza, mas eu tinha uma convicção forte. Eu falei assim, cara, não vou entrar nessa loucura não. Não tem porquê. Eu falei assim, agora eu vou ficar investindo... ajuda aqui, ajuda lá, colar, mas eu não vou entrar numa operação nunca mais. Só que, em primeiro lugar, eu passei 2 anos, meio um sabático ativo. Então eu não tinha nenhuma função executiva, mas eu estava em todo canto, ajudando empreendedores, seja mentorando gratuitamente várias pessoas, investindo, conselheiro de empresas, fui fazendo de tudo. Só que, em um desses investimentos que eu fiz, eu conheci um pessoal muito legal. Eram pessoas muito complementares a mim, um conhecendo muito o mercado automotivo e o outro conhecendo bastante sobre produto.
e eu sou da área de tecnologia, daí a gente se complementava muito. E a tese fez sentido, tanto que eu investi, só que eu não ia entrar. Eu falei assim, não vou entrar e tal. E a gente tinha... Esse era o acordo? Era o acordo. Os caras, já existia o negócio? Não, o negócio estava no papel. Estava no papel, eles tinham a ideia, tinham modelado, um cara era de negócio, o outro de produto, é isso? Exatamente. Entendia do mercado e você ia ser um investidor e beleza. Eu ia ser também um startupeiro, porque nenhum deles tinha tido startup e tal, então eles não conheciam muito desse mercado. Daí, basicamente, eu entrei para ajudar. Vou ajudar a tirar do papel, a conceber o produto. Coloquei muito foco, porque eles queriam resolver todos os problemas do mundo de uma vez, vão focar e tal. Só que a gente se deu muito bem, mas eu vou te falar que foi uma combinação de fatores tão grande para eu entrar, que um deles foi o seguinte, o produto começou a tracionar sem tecnologia, muito fortemente. E o único problema que existia dentro da empresa era a tecnologia, que a gente colocava um cara, dava errado. E assim, o que a Gringo fazia nessa época? Nasceu para quê? A gente testou várias coisas no setor automotivo, mas o que funcionou foi o mercado de documentação. Tá. A gente olhou para como resolver as dores ligadas ao licenciamento do carro, IPVA, multa, esse mercado de como manter o carro regularizado. Seria um trabalho que um despachante faz? Só que a gente nunca usou esse termo dentro da empresa, mas era semelhante. Para não comprar a briga com os despachantes? Não, mais do que isso. Como a gente criou o Gringo para ser um super app do motorista, a gente, desde o dia zero, tinha a convicção que a gente resolveria todas as dores. Compra e venda, seguro, crédito, tudo. Super app mesmo. Super app mesmo. Tipo, nasceu marketplace, serviço... Exatamente. Mecânica, gasolina, tudo. A ideia é resolver todas as dores do motorista. Só que o que acontece? Se a gente se posicionasse, ainda que para simplificar a comunicação como um despachante digital, acabou. A gente seria estigmatizado como um despachante e a gente teria dificuldade de fazer esse flip aí para o super app no futuro. E essa migração aconteceu depois de 3 anos. A gente passou 3 anos só fazendo uma única coisa, mas já se posicionando como super app. Daí a gente usou alguns truques para que uma plataforma que ainda era monoproduto fosse percebida como multi. A gente colocou alguns hackzinhos, algumas funcionalidades para dar uma percepção que expandisse a mente da pessoa de que aquilo não era um despachante. Que legal. Enquanto a gente não tinha os outros produtos. Tá, mas voltando à história, então tinham os teus 2 sócios lá, que primeiro seriam teus investidos, e aí você estava falando dessa conjunção de variáveis que fizeram você mergulhar e ter aquele teu negócio. A primeira delas é que tudo estava dando certo, exceto a tecnologia. Eu falei assim, putz, isso aqui eu consigo resolver com o pé nas costas. E daí eu falei, tá, beleza. Só que tinha uma coisa, a sede era em São Paulo. E eles estavam fisicamente na sede. E eles falaram, não, vem trabalhar aqui. Eu falei, cara, eu não vou mudar para São Paulo, estou morando em Campinas e gosto de lá. Eu falei, cara, não vou mudar para São Paulo. E eu não seria o diferente, eu não concordo com isso. Tipo, então eu sou o diferentão, eu vou trabalhar remoto de Campinas. Eu não concordo com isso, isso destrói a cultura da empresa. Daí aconteceu simplesmente a pandemia. Daí todo mundo foi pro remoto. A sede deixou de existir, passou a ser remoto, a gente passou a contratar gente do Brasil inteiro, não tinha nem mais como juntar, se quisesse. E nesse contexto, fez bastante sentido a minha volta. Daí eu entrei de cabeça na operação como líder de tecnologia. E foi uma jornada bem legal, porque eu pude usar tudo que eu já tinha aprendido e deu para perceber o quanto que foi mais rápido. E essa segunda vez eu não tive o mesmo nível de, entre aspas, sofrimento como empreendedor. Como assim? No iFood eu tive que deixar muito da minha energia lá, muito da minha saúde lá. No Gringo eu já tinha mais maturidade, eu trouxe pessoas melhores, o jeito que eu montei o time, o jeito que a gente organizou a coisa. Eu não tive esse empreendedorismo que até de certa forma faz mal para o empreendedor. Eu consegui gerar um desgaste, assim. Eu consegui gerar muito mais equilíbrio entre a parte profissional e pessoal. Que legal. Foi muito mais saudável empreender no Gringo do que no iFood, muito mais. Queria explorar com você a jornada de captação, né? Então, me corrija se estiver errado. Acho que vocês tiveram
21, 22, 23, 3 anos seguidos de rodada, com vários fundos top tier, entre eles a Kazek, que é o maior, né, maior e mais emblemático hoje fundo de Venture Capital do Brasil, da América Latina. Queria que você falasse um pouco sobre timing, o que essa história de timing facilita ou dificulta na captação, mas como que se deu esse processo, né, a decisão de buscar a grana de fora um pouco mais robusta para se tornar o Super App e, 3 rodadas, 3 anos seguidos, destoa positivamente da mediana. A mediana que se tem de mercado hoje de Pre-Seed até Series A ou Series B, se não me engano, é de 2 anos e 1 mês entre rodadas. Vocês fizeram uma cada ano, ou cada, sei lá, 15 meses, alguma coisa assim. Conta um pouco como que foi desde a decisão de vocês, como que vocês negociaram, abordaram os fundos, não, eles vieram, quem que foi líder, quem que não foi? Tá, começar do começo, assim, a primeira rodada de investimento foram os próprios fundadores, né? Então a gente que autofinanciou o negócio durante 1 ano. E a gente tinha colocado, Sem investidor anjo. Sem investidor anjo. Só vocês três. Tinha um investidor anjo que era o que conectou a gente. Entendi, o que conectou os fundadores, o que foi meu sócio no iFood, no Rápido, o Guilherme, ele foi que conectou, então ele era um anjo. Só qual que foi o ponto? A gente colocou, então, em valor de hoje, aproximadamente R$1 milhão, e a gente tinha ali uma previsão que em 1 ano esse dinheiro acabaria. E foi mais ou menos o que aconteceu. Quando chegou em agosto de 2020, esse dinheiro já estava se esgotando. A gente já tinha testado várias teses, já tinha pilotado, já tinha encontrado um produto legal. E nesse momento a gente já tinha números que nos permitiam captar. E é interessante porque a gente faturava muito pouco. Tá. A gente faturava R$4 mil. E a gente levantou... Vocês faturavam R$4 mil, mas quando você fala tinha números, são outras métricas de negócio. Não, os próprios números O que acontece? A gente um super app, você é um funil, você tem que trazer base, então você tem que ter usuário, então a gente conseguiu adquirir eles barato e trazer para dentro do aplicativo. Em segundo lugar, a gente estava conseguindo manter eles lá dentro. A gente tinha métricas de retenção que eram favoráveis. A terceira coisa, a gente tinha um produto ligado a licenciamento, e esse produto entregava uma margem que remunerava o CAC. Então a conta fechava. E naquela época o CAC era muito barato, porque a gente foi pioneiro no nosso mercado. Então a gente pagava muito barato para adquirir. Então a conta era muito favorável. A gente, mesmo com pouca receita, conseguiu provar que era exponencial. Porque a gente estava rodando mesmo a todo vapor por 4 meses. Sim. E só crescendo. E o que a gente percebeu era só colocar mais gasolina. Quanto mais dinheiro colocasse, a gente já tinha uma conta projetada para chegar em 1 milhão de usuários. E foi aí que a gente foi atrás de investimento. O nosso dinheiro acabou, aquele dinheiro que os sócios colocaram. Acabou antes de entrar o investidor. Acabou exatamente junto. O que acontece? A Kazek deu o gol em agosto e o dinheiro acabou em agosto. Só que como o dinheiro da Kazek só chegou em setembro, daí os sócios emprestaram dinheiro para a empresa e pegaram de volta em setembro. E a gente estava levando muito a sério esse negócio de que colocou 1 milhão e pronto, acabou, porque... Não tinha mais, vamos ficar uns meses aqui, faz um tera aqui para cobrir o caixa. Não tinha, era aquele dinheiro e ponto. E isso tem a ver com um dos conceitos que eu acredito muito que diferencia a empresa tradicional da startup, que é você gerar um senso de urgência acima da média. A empresa tradicional, muitas delas não entendem o conceito de senso de urgência no mesmo nível de uma startup. Uma coisa é você, estou gerando lucro aqui, estou indo bem, vou abrir uma loja nova, vou fazer isso. Eu posso protelar essa decisão, porque eu estou falando em trazer mais receita, mais lucro, eu posso me dar ao luxo de empurrar. Agora, uma startup, ela tem dia e hora para morrer. Se você for ver, ela é cash burn. Tem um caixa lá e tem um cash burn, é só questão de fazer conta, você descobre o mês que você vai morrer. E isso gera um senso de urgência absurdo, onde as pessoas elas entendem que tem que ser rápida, que ela tem que ser ousada, que tem que meter o louco e ir logo para cima. Isso faz toda a diferença. Então, se a gente não tivesse colocado limite, qual é o risco?
de virar a nossa startup virar tipo o filho de pai rico. Daí acabou o dinheiro, pede mais, acabou o dinheiro, pede mais, acabou o dinheiro, e não ia terminar nunca. E daí a startup ela ia ser sempre dependente da gente. Sim. Esse é um grande erro que eu vejo empreendedores tradicionais fazendo, que eles mantêm empresas de tecnologia pagando mesada. Eu discordo completamente. Para mim, você tem que falar quanto você está disposto a gastar nesse projeto. É 2 milhões. Então você pega esse dinheiro, põe na conta da empresa e deixa claro, acabou esse dinheiro, acabou a empresa. Assim, é simples assim. Você vai falar assim, se o investidor não tivesse entrado, a gente teria aportado? Dado que os números eram muito favoráveis, potencialmente a gente empurraria mais um pouco. Só que se a gente não conseguisse trazer o investidor, ela seria uma prova de que a tese estava errada. Alguma coisa estava errada. E a gente estaria se enganando. Porque um outro fator que contou muito, assim, eu e um dos sócios já tinha experiência grande no mercado. Então a reputação dos fundadores conta muito também. Sim. Pô, então se tem um negócio legal, uma tese legal, os números favoráveis, fundadores bons e não levanta dinheiro, então fecha. Diferente lá da época do iFood, em 2012, que você contou que só tinham 3 fundos no Brasil, em 2020 e 2021 tinham vários investidores, não só no Brasil como fora. Por que vocês chegaram, por que deu certo com a Casec, com os outros? Como que foi esse processo de buscar capital? Quanto tempo demorou? Levou mais ou menos uns 4 meses, aproximadamente. O processo foi assim, a gente criou o material, o pitch deck, né, para apresentar, e a gente foi em alguns fundos menores, até para ver se a gente estava na direção. E a gente escutou, assim, 2 coisas preocuparam a gente. A primeira delas não existia uma tese igual a nossa no mundo. No mundo? No mundo. Nem nos Estados Unidos? Não, assim... Com essa história automotiva nos Estados Unidos? Não. E em geral, até quem tem coisas mais parecidas com o Brasil é Indonésia, Índia, China, África do Sul, países em desenvolvimento. Tem problemas mais parecidos com o nosso. Viramos um mundo de ponta cabeça, temos que achar alguma coisa. Porque você sabe a importância, o fundo ele se espelha muito. Com certeza. Só, eu estou fazendo tal modelo aqui no Brasil. O cara já levantou, o cara está um pouco mais à frente, já está conseguindo ter essas métricas, tem um modelo aqui que parece que para de pé. É como se você visse o futuro, né? Essa empresa tem uma empresa igual o gringo, mas ela está 3 anos à frente, então você espelha aquilo e traz para cá. Não tinha. Segunda coisa que preocupou a gente num primeiro momento, quando a gente apresentou, a gente escutou de alguns investidores que a ideia era megalomaníaca. Assim, ela é muito megalomaníaca. Pô, para um VC falar isso que deve ter alguma coisa, né? Mas a gente conseguiu interpretar o que eles estavam falando e a gente mudou bastante a forma que a gente contava a nossa história. O que acontece? Eu falei que a nossa proposta é ser um super app. O medo dos investidores que estava embutido dentro dessa frase da megalomania se esses caras tentarem resolver esses problemas todos de uma vez, eles não vão sair do lugar. Mas foco, talvez? Isso, medo da falta de foco. Porque, de fato, assim, se você olhasse o castelo que a gente queria construir, era gigantesco. Mas se a gente tentasse construir ele paralelizando demais, não daria certo. Daí a gente inverteu o pitch, onde a gente começou a falar assim, cara, a gente achou uma brecha no mercado automotivo, a parte de documentação e tal. Temos números favoráveis, os fundadores manjam o que estão fazendo e tal. E lá no final... A gente, assim, by the way, esse é só o começo. Por quê? Existe o espaço para uma tese relacional e tal, tudo mais. Então, a gente colocou o que tinha de concreto e de foco em ênfase e colocava o sonho grande depois. Isso faz toda a diferença. Porque isso mostra que você compreende que você precisa resolver um grande problema antes de criar um ecossistema. Porque criar um ecossistema todo mundo quer, faz sentido. Só que todo ecossistema começou com um produto só. Isso aí. Um exemplo que eu adoro é o do Nubank. O Nubank é um banco. Ele queria ser um banco. E o que ele fez? Só cartão de crédito. Então, ficou anos assim. 3 anos. Só cartão de crédito, pessoa física. Exato. Se eu não me engano, parecido com o tempo do gringo, uns 3 anos. Daí você perguntou das rodadas. A primeira rodada, então, foi para injetar dinheiro em marketing, principalmente, obviamente, construir o produto, e a gente chegar nesse 1 milhão de usuários. E a gente conseguiu. A primeira foi 8 milhões de dólares? Foi isso? A primeira foi $1 milhão. $1 milhão. Da Casec.
E o Rodrigo, meu sócio, usa um termo que eu gosto bastante. Ele falou assim, cara, a gente usou esse dinheiro para transformar um projeto numa empresa. E não existia uma empresa, efetivamente falando. Sim. Tinha um monte de gente ali fazendo de tudo, empilhando pratos e tal. Ali a gente cria um departamento financeiro, cria um time de marketing, a gente especializa um pouco mais as coisas, organiza minimamente a casa para chamar aquilo de empresa. Antes era um projeto. Beleza, então esse $1 milhão serviu para criar a empresa e a injeção em marketing nos levou a 1 milhão de usuários. Ainda tinha muito espaço para crescer. Tanto que deu 1 ano, a gente conseguiu bater esse objetivo, que era 1 milhão de usuários, não em 1 ano e meio, foi em 1. E a gente levantou de novo, perto de 1 ano, uma segunda rodada. Essa daí foram $6 milhões. Tá. A métrica principal que vocês olhavam era usuários ativos na plataforma. A principal. Vocês tinham uma preocupação naquele momento com margem ou com break-even, alguma coisa assim? Vocês monitoravam, tipo, dane-se, era pisar no acelerador mesmo? Zero. Ó, contando a história em capítulos, fase 1, aquisição. Tá. Construir uma base grande. Fase 2, a gente investiu muito em retenção, melhoramos muito o produto para que não fosse um balde furado. De que adianta trazer milhões de usuários e perder eles? Então a gente foi trazendo e melhorando muito o produto para que as pessoas ficassem nele. Desculpa interromper, Claro. Produto em termos de funcionalidade, estou bolando aqui na minha cabeça. Vocês traziam o cara quando ele tinha que fazer o licenciamento do veículo, registrar e tal. Daqui a 1, 2 meses ele tinha que fazer outra coisa. Exatamente. Vocês construíam essa funcionalidade para ele fazer. Daqui a 2, 3 meses ele tinha que fazer outra coisa. Exatamente. Então, vocês mantiveram, buscavam manter aquele usuário dentro com produtos ou funcionalidades adicionais para que essa história da Era mais funcionalidade. Funcionalidade. Porque o produto já entra na terceira linha, que é a parte da monetização. Uma vez que eu trouxe uma base grande e consegui manter eles aqui dentro, o que mais eu posso vender? E depois uma quarta etapa, que é a rentabilização. É como que eu posso melhorar o meu preço e automatizar mais a minha empresa para que eu capture mais valor. Então foi interessante que na nossa história ficou bem clara essa jornada. E essa jornada não é do gringo, é para cada produto que a gente lançava. Então vamos lançar seguro. A gente focava em aquisição, depois na retenção, depois na monetização, como que eu consigo mais dinheiro com aquilo e como que eu rentabilizo tendo mais margem. Sempre nessa ordem. Então no comecinho, esse primeiro ano, o nosso foco era absurdamente grande em aquisição e já tinha um pouco de esforço em retenção. E a retenção, o principal hack que a gente achou, em termos de funcionalidade, foi o seguinte. O usuário, ele tem esse use case, né, esse serviço de documentação, a pessoa se preocupa com ele a cada 3 meses, 6 meses, 1 ano, dependendo da pessoa. A gente falou, como que a gente torna isso mais frequente? Aí a gente inverteu uma coisa. As pessoas, em especial que trabalham com o carro, elas ficam muito preocupadas em perder a carteira. E elas precisam ir no Detran para olhar a pontuação, olhar as multas, como que está a situação. E a gente falou, e se a gente fizer um robô que faça isso por ela, e eu pego o resultado e te aviso? Daí, mensalmente, a gente batia no Detran para pegar essa informação e te avisava. Falava, Zé, infelizmente aqui você tomou multa. Ou Zé, tá tranquilo, esse mês passou liso. Então, a gente tornou um use case que é semestral em mensal. Esse foi um dos exemplos. E daí a gente falou, gostamos disso. Daí a gente falou, o que mais a gente pode avisar mensalmente? Aí a gente criou foi o primeiro aplicativo a notificar mensalmente o valor do carro das pessoas. Pela tabela FIP. Pela tabela FIP. Daí a gente todo mês fala, seu carro esse mês vale tanto. Então a gente começou a criar funcionalidades que instigavam o uso recorrente da aplicação. Sensacional. E aí o negócio, enfim, cresceu. Te ouvindo, fica muito claro que vocês montaram um grande playbook de negócio que funcionou e vocês foram repetindo isso para vários produtos. E provavelmente foi uma das grandes coisas que vocês fizeram 3 rodadas, então os investidores da primeira continuaram, vocês foram trazendo outros.
Teve alguma coisa que te chamou a atenção nessas 3 rodadas em relação ao processo de fundraising mesmo? Foi difícil, não? Alguma negociação? Ali pela segunda, terceira, alguém dos fundos exigiu? É que vocês não tinham, né, muito investidor antes, não tinham nada, eram vocês. O cap table era bem ok. Depois de um tempo a gente começou a trazer anjos, porque eles poderiam abrir portas e eles poderiam ser úteis para a gente. Então a gente trouxe gente, por exemplo, com bastante influência no Vale do Silício, que foi um anjo nosso. A gente trouxe 2 grandes bancos entraram de anjo também, com cheques pequenos. E por quê? Por que esses caras fazem isso? O caso do banco, o que acontece? O gringo, o nosso relacionamento é em um mercado regulado, que é o mercado do Detran. E existiam algumas regras que elas estavam numa zona cinzenta. E aí uma coisa que eu sempre falo, startup e zona cinzenta nasceram juntas, né? Se você for olhar a Uber ela agiu ilegalmente no Brasil? Não, mas não existia lei para ela. Então ela nem estava contra a lei, mas nem estava na lei, ela fica naquela zona cinzenta. O gringo, ele caminhou numa zona cinzenta. E o que aconteceu? A gente dependia fortemente dos bancos para que a gente se conectasse com o Detran e tal. Então a gente dependia deles. E existiram forças ali para tentar atrapalhar a gente nesse processo. Então os bancos, eles foram parceiros fundamentais para segurar a bucha na hora que a gente foi contestado, o nosso modelo, como que a gente funcionava. Até que a gente foi atrás dos credenciamentos. Só que assim, tudo funciona lento, né? Quando se trata desse mercado, né? A gente tinha tem um componente regulatório importante aí, né? Sim. E uma das licenças, a gente não estava conseguindo tirar ela por morosidade, daí a gente foi e comprou uma empresa que tinha para resolver. Então, não foi uma jornada fácil nessa linha regulatória. E por falta de clareza, por falta de vontade pública até de legislar. Então algumas coisas que já deveriam estar decididas faz tempo, até para o bem do cidadão, não estavam. Então o gringo, nesse primeiro produto, tinha uma relação muito grande com o governo. A gente trouxe uma pessoa que trabalhou no GovBR, ele foi uma das pessoas que concebeu e lançou o GovBR, e ele era a nossa ponte de relacionamento com o governo, porque era necessário. Só que é tudo muito lento, moroso. Imagina. Tá difícil. E uma coisa sobre as rodadas, só para terminar uma coisa que eu não falei, a primeira rodada, então, foi para transformar o projeto em empresa, a segunda foi mais gasolina, para crescer de 1 milhão de usuários para 3. Agora, a terceira rodada foi bem diferente. Por quê? A gente já era grande o suficiente, a gente já estava a tempo suficiente, já era bom o suficiente em documentação. Foi aí que a gente levantou dinheiro para virar um super app. Então, essa rodada foi totalmente... o pitch era outro. O pitch nós construímos algo grande, milhões de usuários gostam da gente, movimentando. Somos capazes, temos um mercado endereçável gigante, as pessoas já nos conhecem e agora está aqui o roadmap do que a gente quer fazer. Agora a gente precisa colocar o pé, a gente ia colocar em seguro e crédito. A gente já tinha colocado na forma de piloto, mas demandaria muito mais time, muito mais investimento para conseguir fazer esses produtos darem certo. Então essa rodada ela foi um pouco diferente, do tipo, tá indo tudo bem. E o que acontece? E se a gente não tivesse conseguido? O ponto o teto da empresa seria mais baixo. A gente poderia, dentro do mercado de documentação, mercado de 60 bilhões de reais, se eu não me engano. Só que a hora que você olha o setor automotivo inteiro, é um setor de 1 trilhão de reais. Então, a gente poderia ser uma empresa boa, dominante, líder, dentro de um mercado de 60 bilhões e ponto, acabou. Essa é a nossa história. Mas seria muito legal. Já seria, assim, líder de mercado, inovando e tal. Só que o salto que a gente deu foi parecido quando o Nubank deixou de ser cartão de crédito e começou abrindo conta, abriu seguro de vida, caminhou na direção de um banco. Exatamente depois de 3 anos, a gente já tinha um produto bem sucedido e estava indo na direção de virar um super app. Então foi uma rodada diferente. Tá, e por que em 2024, acho que foi em 2024, por que surgiu o deal com a Sem Parar?
Vocês buscaram, vocês estavam cansados, porque assim, tudo levava a crer, eu olhando de fora, conhecendo a história, olhando para trás, cara, 3 anos, 3 rodadas, base de usuários, monetização, mercado gigante, vocês já com uma posição ali de relevância, se não dominância, por que vender? É uma resposta multifatorial isso aí, né? E ainda mais envolvendo vários sócios, né? Então tem motivações diferentes. Mas um dos pontos é que a gente tinha muita clareza que a gente estava construindo para vender. Isso era uma coisa bem natural, era bem comum entre nós. Desde o dia 1? Desde o dia 1. A gente tinha clareza, a gente vai construir algo grande, relevante, de impacto para a sociedade e tal. Se vai ficar grande, a gente vai partir. Não tinha a intenção de construir uma empresa que fosse nossa, um legado que vai ficar para... Assim, admiro quem faz isso, né? Você pega um Zuckerberg, teve o propósito de venda e ele está lá, mas eu acho que é uma vocação diferente da minha e da dos meus sócios. E o que está por trás disso? Eu vejo que eu e os meus sócios, a gente é muito mais builder. A gente gosta de construir. Depois que o negócio fica grande, a verdade nua e crua é que ela vira uma grande empresa. Perde a graça. Ela vira, tanto que a gente começou a trazer executivos do mercado, tinha uma executiva da Smart Fit, um executivo do Google, de grandes empresas, e eles eram muito melhores que a gente, assim, do ponto de vista de gestão. Eu poderia aprender tudo aquilo, me tornar um executivo? Poderia, mas até eu teve uma vez, acho que foi eu vi o Lehman falando sobre isso. Cara, empreendedor e executivo são 2 bichos diferentes. Completamente. Assim, e um pode se transformar no outro? Pode, é óbvio. Mas se você sabe aquilo que te move, aquilo que você gosta, se você tem mais clareza se você tem clareza da sua natureza e você gosta dela, não tem por que mudar. É o meu caso. Eu brinco até que eu preferia, assim, digamos que eu precise preciso trabalhar numa grande empresa. Eu uso uma frase assim, eu preferia particularmente abrir um negócio de cachorro-quente, porque eu sou empreendedor. Então me motiva mais construir, e não é nenhum demérito com a grande empresa, mas são formas de pensar diferentes. Perfil, né, cara? Perfil. E eu cheguei no meandro ali entre o iFood e o Gringo, eu cheguei a participar de uns projetos em grandes empresas, ajudar a tirar projetos do papel. E eu fiquei angustiado com a morosidade das coisas, com a falta de autonomia que os times têm para tirar o projeto do papel. E não é nenhuma crítica à grande empresa, é porque a grande empresa ela precisa ter governança. Se não tiver, ela quebra. Exatamente. Então não é que a empresa grande ela é lenta porque ela quer ou porque... Ela precisa ser assim. E o Gringo estava se tornando lento. E daí o que a gente, dentro do Gringo, fez, um sócio meu, ele era muito mais organizado do que eu. Ele que elevou o nível de governança do Gringo a um nível bem alto. Se dependesse de mim, a governança estaria lá no subsolo. Então, e essa complementariedade é boa. E o que a gente fez no Gringo? Tinha época que eu falava com ele, a gente está ficando muito lento. A gente separou mais as coisas. Então, o business original do Gringo, que já movimentava alguns bilhões, a gente tratava quase como uma grande empresa. Governança altíssima, processos, regras, pessoa, tudo departamentalizado. E uma precisão absurda, na casa decimal. Agora, e os produtos novos? Falei, cara, os produtos novos, deixa eu fazer bagunça aqui. E daí, para a gente não gerar um impacto negativo, a gente sempre fazia testes com amostras pequenas. Então, quando a gente abriu o seguro, não abriu para a base toda, abriu com um contingente pequeno. Então, foi assim que a gente lidou com o caos e a ordem. Coisa já estabelecida, governança, grande empresa, e aquilo que é novo, vamos criar uma nova startup aqui dentro. Sim. Fazendo a bagunça. Então, a grande empresa, o melhor que ela pode fazer nessa linha de inovação é separar isso, né? Que é quando ela cria o lab dela, né? Sem dúvida. A Sem Parar que bateu na porta de vocês? Ou foi um processo que você falou um pouco da motivação, né? De sócios, e cada um tem suas motivações, essas motivações ao longo da vida mudam também, né? O estágio de vida de cada um, o que cada um quer, os desafios e tudo.
Mas foi um processo que foi de dentro para fora, tipo, vocês se reuniram e falaram, pô, vamos buscar, contrata uma boutique de M&A, vamos sair para o mercado, ou foi um negócio que vocês estavam chamando muita atenção e alguém bateu na porta? Tem uma característica do gringo que favoreceu muito a nossa saída, que a gente, por ser um super app, a gente estava se relacionando com todo o elo da cadeia, todo. Então a gente conversava com os bancos por causa de crédito, com as empresas os dealers por causa de compra e venda, com seguradoras por causa da venda de seguro. Então, vocês estavam no radar de todo mundo. Exatamente. Então. Esse é o ponto que acabou sendo natural. A gente já tinha interlocução com todo mundo. Então, a gente despertou interesse de bancos, interesse de locadoras, de vários entes, vários elos da cadeia automotiva. E a gente já tinha recebido propostas antes, mas as propostas Proposta firme, formal. Formal, só que elas em geral não chegavam no valuation das rodadas. Então sempre era um desconto muito grande. Então eu chegava, sei lá, oferecendo 50% que valia, desconto de 40%. Ninguém nunca chegava no valuation. E o que fez, o próprio Sem Parar já tinha tido abordagens que não chegou, e a gente começou a levar a sério quando eles chegaram no valuation do negócio, né? No valuation do negócio, não da última rodada. O da última rodada. Da última rodada. É que ele já tinha sido meio recente. Então, teve uma extensão de rodada meio recente, então ela estava já... E essa, entrando, se a gente puder, é claro, entrando nos meandros de negociação, quem tocava à frente ali dos papos e dessas conversas eram só vocês enquanto sócios ou os fundos também participavam? Não sei se nessa época ali da terceira rodada algum fundo já tinha alguma posição executiva ou não, eram todos minoritários ainda, beleza, mas quem que conduzia essa negociação? A Casec, como ela foi a primeira investidora e ela sempre investiu, ela tinha uma posição relevante do gringo, né? E participava do conselho, sempre foi muito próxima a gente nas tomadas de decisão. Mas tem uma coisa que particularmente gosto muito na Casec, é que eles respeitam muito a visão do empreendedor, eles vão sempre se posicionar, vão sempre ajudar, mas eles respeitam muito. E quando a gente colocou a possibilidade da venda, eles colocaram, cara, se esse é a intenção dos fundadores aqui, estamos juntos. Olha, então ela não se opôs. Não se opôs, não botou impeditivo, nada. Não colocou. E a gente, obviamente, já tinha um plano para crescer muito mais, já tinha muita coisa no radar, mas ela topou ouvir e ela respeitou bastante a nossa posição. E sobre a negociação, o que acontece? Um dos meus sócios, o Rodrigo Comanero, ele é do mercado financeiro. Ele foi gestor de fundo, ele já tinha executado grandes M&As do mercado financeiro, então ele é um grande negociador. E uma das coisas até que o Rodrigo fala, eu concordo bastante, se você perde o timing de saída, você pode não conseguir sair. Porque as pessoas às vezes não param para pensar nisso, mas se a empresa ficar grande demais, ninguém compra. Existe um porte onde a empresa se torna incomprável. Então, eu já ouvi isso de outros 2 empreendedores, nunca tinha pensado por essa ótica. E é verdade. Porque quanto maior a empresa fica, é uma pirâmide, menos compradores vai ter. Se a gente valesse, a gente foi vendido por R$1 bilhão, se a gente estivesse valendo 5, a quantidade de compradores já cairia exponencialmente. Se valesse 10, mais ainda. Então, e a gente tem uma percepção, estando dentro do mercado, do apetite dos players para aquisições. Porque você vê, o banco comprou tal empresa por quanto? Tal player, uma locadora comprou tal player por quanto? Você vê o movimento de M&A e você sabe qual é o tamanho do apetite que esses players têm por aquisições. Seria uma janela? Por isso que a turma fala em janela, você tem um momento para fazer, talvez. Eu acredito que existe uma janela e eu já conheci empreendedores que perderam a janela e não conseguiram mais vender.
Então, assim, e de novo, o Rodrigo, uma coisa, o empreendedor em geral é a primeira empresa que ele está vendendo. Então, assim, o outro lado da mesa, né, o investidor comprador já fez isso centenas de vezes. Sim. E você é a primeira vez que está fazendo. Eu já tinha participado da venda de outras empresas, então eu já tinha alguma experiência. E o Rodrigo, muito mais de ter vivido esse mercado. Então, eu acredito que a gente estava em condições de negociar de igual para igual. Legal. Tanto que a gente impôs condições fortes, né? Uma delas é de que a gente não iria, né? A questão do earnout. A gente não Isso era pré-requisito. Não estava na mesa o earnout. Se viesse alguma coisa nessa direção, o valuation seria outro. E daí voltaria para o problema original, entendeu? Assim, aquele valuation é sem a gente. Com a gente, o valuation é a ser discutido. Mas eu vou te falar que a Corpay, que é quem está por trás do Sem Parar, faz muitas aquisições sem earnout. 100%, muitas vezes em dinheiro. E eu vou abrir... 100% cash. 100% cash. É uma diretriz... Eles são de fora do Brasil, né? São de fora do Brasil. Britânico, é um fundo americano. Eles já compraram centenas de empresas pelo mundo. É um grupo que, se eu não me engano, vale 20 bilhões de dólares. E eu vou falar aqui, eu vou falar uma coisa que é polêmica, mas que eu de verdade acredito nisso agora. Você sabe que, tipicamente, o mercado compra uma empresa e faz earnout. Esse é o padrão. Tipicamente. Assim, não vou nem falar que é o Pareto, 80-20, deve ser 95-5. É isso. Só que eu vou falar que você convive com empreendedores, investidores, você sabe, o earnout não funciona. O earnout ele tem um problema grave, que é um desalinhamento de incentivo. A pessoa que está comprando uma empresa, ela tipicamente está comprando um ativo e ela quer fazer a gestão desse ativo da melhor forma possível. Porque pensa que o Sem Parar comprou o Gringo, mas ele faz parte de um ecossistema, onde tem várias empresas. E se for mais estratégico para o Sem Parar deixar o Gringo sem gerar caixa, para que isso maximize o caixa do Sem Parar? Total. Ele comprou um ativo, o ativo é dele, e ele não pode usar o ativo estrategicamente para alavancagem do todo. Para mim não faz sentido. E aí vira um conflito de interesse enorme, porque se você está como empreendedor lá dentro e uma boa parte do teu upside está atrelado à decisão que você não controla mais. Exato. E há coisas que fogem do teu controle. E imagina... Cara, eu não acho que é polêmico, eu acho que é educativo. Eu concordo inteiramente. Eu vou te falar que o Sem Parar é muito inteligente ao fazer isso, o Grupo Corpay. Porque ele compra o ativo e ele passa a deter 100% da direção estratégica daquele ativo. Para fazer o que ele quiser. E maximizar o todo. Então, eu não vejo com bons olhos o earnout, porque... tem um certo desalinhamento de interesse. Porque o empreendedor vai querer fazer aquela parte crescer, mas se você olha para o dono, ele quer fazer o todo crescer. Não necessariamente aquela parte. Então você consegue usar o ativo de modo mais inteligente. Eu vi isso um pouco dentro do Grupo Móvel também, alguns momentos em que um ativo era usado para alavancar o outro. Por exemplo, o iFood já tinha uma base muito grande. Como que o iFood pode alavancar outro ativo da Móvel? Isso gerava alguns conflitos. Porque quem era sócio só do iFood, falou, pô, mas o que eu tenho a ver com a outra empresa? E gerava desalinhamentos. Então, quanto mais alinhado eu tiver, melhor para a empresa que comprou. Animal, cara. E tem que ser assim, né? Que nem você falou, só aprofundando nesse ponto. A força do grupo grande ou da empresa consolidadora é justamente essa. Se ela peca, por um lado, em termos de agilidade, inovação, ideias, mente startupeira, mas ela precisa usar essa força de ter vários ativos e poder jogar com isso para dominar um mercado, um segmento grande. Então, assim, cara, eu concordo inteiramente, eu já tive dos dois lados, já vendi um negócio com earnout, foi bem ruim para mim. Depois eu fui para dentro de uma corporação, a gente investiu em 5 negócios com o earnout. Na época eu tinha que defender e negociar que tinha que ser com o earnout. Acompanhei durante 1 ano e meio os empreendedores que a gente tinha investido com o earnout. Porra, a vida deles um inferno para as negociações.
depois que eu saí, né? E tem isso, puta, quando uma corporação compra uma startup, uma empresa menor, puta, na corporação, cara, o cara que te comprou, daqui a um ano e meio, 2 anos, ele não vai estar mais lá. Às vezes o presidente da empresa, o diretor, mudou tudo, mudou, se é uma empresa multinacional, mudou a diretriz. Então, assim, tem tanta variável que influencia. Hoje, eu compartilho demais com a tua opinião, mas hoje, quando o empreendedor me pergunta sobre venda, em qualquer estágio, pode ser uma venda muito cedo, um acqui-hire, cara, qualquer coisa, assim, pô, devo fazer earn-out ou não? Eu falo, cara, se eu fosse você, eu colocaria como pré-requisito, é claro que às vezes o deal não acontece, se não for assim, não é todo mundo ou todo cenário que tem força para, mas assim, cara, é melhor você, na minha opinião, deixar um pouco de dinheiro na mesa, diminuir o teu potencial de upside, mas, cara, bota para dentro, entrega a chave, discute, quer que eu continue dando consultoria? Maravilha, vamos entregar a chave, você me paga um valor, tá na minha conta, e outra discussão é o meu contrato de consultoria ou de advisory ou de board durante um determinado tempo, mas, cara, se eu sou consultor, se eu sou board, eu não decido, eu não tenho responsabilidade, eu não tenho absolutamente nada e eu sei que eu vou ganhar um pouquinho durante aquele tempo. Você tocou num ponto que eu ia falar, assim, uma das dificuldades da grande empresa é ter essa visão de inovação. Então, isso pode ser resolvido com o empreendedor ficando como um advisor, conselheiro, mas fora da operação. Mas a outra coisa que eu ia falar também é que o empreendedor, ele também precisa sair do operacional, senão ele vai junto. Imagina, eu estou vendendo uma empresa e ela depende de mim. Aí como que eu vou vender o carro sem o piloto, né? Aí não... tá se vendo que são os casos de acqui-hire, né? Exato. O cara depende e é aquilo, tem que ir junto. Mas no nosso caso, a gente já tinha, igual eu falei, um time de executivos muito robusto e eu já estava formando meus sucessores. Já debaixo de mim tinha um cara bom de produto, um cara bom de tecnologia e a priori eu só era estratégico. Então a operação não dependia de mim. Então a gente já tinha se desconectado da operação. Então aí tem um papel, uma lição de casa para o empreendedor também. Ele precisa se tornar desnecessário dentro da estrutura, operacionalmente falando. Bom ponto. E a mente dele, o tempo dele, ficar... Quanto mais focado no estratégico, mais dispensável ele é do ponto de vista operacional. Então era o nosso caso. Daí é basicamente um apoio estratégico suficiente para manter a direção. Maravilha, caminhando para o final aqui, se não me engano o deal aconteceu no começo do ano, né, janeiro, o cara já aprovou em março, você entregou a chave, o que você tem feito agora? E eu queria que você falasse um pouco da tua atuação como investidor anjo. Você tem uma tese, que tipo de critérios que você analisa, se você investe em outros fundos de venture capital ou não. Queria que você contasse um pouco disso. Eu optei pelo caminho de investir direto, via anjo, embora eu tenha relacionamento muito grande com fundos, que vez por outra convidam para investir, para entrar tal, mas eu fui numa direção de fazer diretamente, dado que eu gosto dessa parte de estar próximo dos empreendedores, de selecionar, de escolher a tese, então tem mais a ver comigo. E até tem a ver com a outra parte da resposta, que é uma das coisas que eu tenho feito, é mentoria. Tenho pego alguns empreendedores para mentorar, porque esse lado de educação é um lado que eu sempre gostei. Por isso que eu estou gerando conteúdo na internet. As pessoas perguntam assim, você virou influenciador? Na verdade, eu virei professor. Se você for ver, eu uso a internet para divulgar, mas eu virei um professor. E tem muito a ver com o meu perfil. Esses dias até coloquei um conteúdo na rede, uma moça da incubadora me lembrou uma coisa que eu não lembrava. Toda empresa que chegava na incubadora, eu pegava e ajudava ela. Eu explicava assim, vai por aqui, faz isso. Eu pegava todos os meus aprendizados, tudo que eu tinha errado, tudo que eu tinha aprendido com os erros e acertos e direcionava aquela empresa. Eu não era remunerado para isso, não era meu papel, mas eu fazia genuinamente. Então, eu já mentorei centenas de empreendedores gratuitamente, que me procuram. Agora você bolou um produto e está fazendo isso de maneira mais organizada, talvez? Mais estruturada, mais estruturada. Exato. Tem alguns que eu peguei para caminhar junto, né? Esses daí são os mentorados,
mas eu continuo, quando aparece um empreendedor doidão lá na rede social pedindo ajuda, eu primeiro amasso Aparece ele, muito? O cara aborda no LinkedIn, no Instagram, fala... Sim, mas eu primeiro amasso ele pra caramba. Por exemplo, tem gente que chega querendo compartilhar a ideia, fala assim, não, eu não vou escutar essa ideia já. Se você não tiver um pitch deck, se você for incapaz de consolidar suas ideias no pitch deck, você não é sério, você não está jogando um jogo sério. Daí o cara vai e manda um pitch deck porcaria, fala assim, cara... E você dá o feedback na lata mesmo, você fala, não, se eu conseguir, não. Às vezes ele manda o pitch deck e eu falo assim, cara, na boa, nem li. Por quê? Porque o cara manda um pitch deck com 20 páginas... Texto para todo lado. Fala assim, cara, você acha que o investidor vai parar de ler o seu documento? E daí teve um cara que foi engraçado que eu fui ajudando ele queria me contar a ideia, eu falei assim, eu não vou escutar essa ideia. Daí ele convenci ele, daí ele fez o pitch, ficou uma porcaria. Eu falei, cara, eu não li o pitch. Daí ele foi indo. E ele mandava e não ia. Eu falei, cara, a gente tá em época de chat GPT, se você não tem condições de sintetizar a sua Tudo ideia... isso pelo Instagram. Foi? Foi pelo Instagram. Foi, trocando ideia. E daí ele falou assim, não, mas a minha ideia é muito complexa. Eu falei, cara, se você não consegue sintetizar a sua ideia, você não vai conseguir investidor nunca. Você não vai conseguir vender o sonho para ninguém, para os colaboradores, para os seus sócios. E daí eu ficava batendo. O que você já está fazendo com ele é um processo educativo ferrado. Exato. E a ideia que está por trás disso tudo é escalar mais isso, né? Ajudar mais empreendedores o máximo possível. Eu estou naquela tese lá do Paul Graham, né, que é faça coisas que não escalam. Sim. Então, quando eu estou ajudando o cara individualmente ali no Insta, não é escalável, mas na prática eu estou aprendendo sobre as dificuldades mais recorrentes dos empreendedores para atrás disso ter um método, ajudar mais gente. A gente tem feito uma coisa muito parecida, que você sabe, o fato da gente estar conversando aqui é conteúdo, é educação, e hoje as ferramentas, até de AI, pegar o GPT, cara, você pega qualquer resposta ou troca que você tem com o empreendedor e alimenta lá dentro do teu agente. Isso aqui a gente joga para dentro do nosso. Eu também tenho, né, a gente usa mais o LinkedIn, mas todas essas abordagens, resposta, não sei o quê, cara, e isso gera um repositório, né, de conhecimento mesmo, incrível. Acho que o grande desafio é realmente organizar. E você conhece bem de startup, sabe que não existe uma fórmula mágica, né? Não existe aquele caminho do tipo, vou seguir esse roteirinho aqui vai dar certo. Existem várias nuances que tem a ver com o mercado, tem a ver com maturidade do empreendedor, o tipo de business, modelo de negócio. Tem o timing, né, cara? O que funcionava 15 anos atrás não funcionava 5 anos atrás, não é o que funciona hoje. Inclusive, o que mais quebra startup é o timing, né? É o timing? É o estudo lá do Bill Gross, lá, com mais de 100 startups, assim, número 1, o timing. E o timing não é só você estar atrasado, às vezes é você estar muito adiantado. Porque nem você falou, né, da digitalização. Cara, eu tive um negócio que eu fundei em 2009, exatamente igual ao Hotmart. A Hotmart. Só que 4, 5 anos antes. Uma plataforma onde qualquer pessoa pudesse publicar um curso, vender e ganhar dinheiro com aquilo. Só que o timing, cara, não tinha infra de streaming de vídeo. Não tinha nem, na época, cara, você não tinha internet de alta velocidade mobile. O smartphone estava nascendo. Não tinham redes sociais como se tem hoje. A questão de audiovisual não era nada perto do que tem hoje. Não existiam apps de mensagem como WhatsApp, esse tipo de coisa. Infra de pagamento online. Então, assim, cara, em 2009, fazer isso, a galera mais nova não sabe, mas quando a gente começou com aquele negócio, o YouTube tinha um limite de upload de vídeo de 1 minuto. O YouTube, cara. Ah, não. Era short. Então assim, o timing é absolutamente essencial. São muitas variáveis. Às vezes você está num lugar que não tem, né, infra, num momento e tal. Você sabia que o YouTube também foi reflexo de timing? Porque existe uma empresa chamada, se não me engano, Z.com. Essa empresa fazia exatamente a mesma coisa. Levantou capital, bastante dinheiro,
E foi levantando, mas não conseguia crescer. Uhum. Ela quebrou, depois de 1 ou 2 anos surgiu o YouTube. Por quê? Não tinha banda larga. E a banda larga não estava popularizada. Os caras faziam exatamente o que o YouTube faz. Streaming. 2 anos Só antes. que como que você faz streaming naqueles modem de 33 KB lá? Não faz. Isso. Então a banda larga foi o que viabilizou o YouTube. E é interessante essa história do Z.com porque é óbvio que a banda larga se popularizaria. Só que a empresa perde energia, né? Que botou dinheiro, não cresceu, botou dinheiro. Daí os colaboradores começam a perder energia, do tipo, isso aqui não vai dar em nada. Os fundadores já começam a questionar a própria ideia. Fica mais difícil para levantar capital. Não consegue trazer capital, daí você tem que reduzir o time. Daí você fala, cara, esse barco está afundando. E daí esse barco afundou, quebrou a empresa e depois de 1, 2 anos surgiu um igual resolvendo a dor. Que virou. Mas no timing certo. É isso, cara. Juliano, brigadaço por 1h15 quase de papo aqui. Acho que uma aula, muito conteúdo legal. Parabéns pela tua história. E, pô, valeu por ter vindo. Valeu, Zé. Valeu.